Olá pessoal, tudo bem? Vim responder hoje as perguntas que você deixou aqui nos comentários aqui no YouTube ou no Facebook. E eu espero que essas respostas venham ajudar você e a muitos outros também. Esse vídeo vai ficar aqui no Facebook, vai ficar aqui também no YouTube. E vamos começar então com a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Marcos Araújo. Ele colocou aqui, muito bom o vídeo, obrigado. Como saber a respeito de quanto de água disponível no solo e a profundidade que a água retém e por quanto tempo fica retida no solo? Tem como o produtor fazer isso na propriedade ou vai precisar de um técnico para fazer a análise da terra? Pode explicar um pouco isso? Muito obrigado. O Marcos, é o seguinte, realmente você vai precisar de um técnico para poder retirar essas amostras de solo, para levar ela para um laboratório que faça o teste ou análise de capacidade de campo ou ponto de murcha e a velocidade de infiltração básica. Isso vai determinar a capacidade de campo, a capacidade que o seu solo tem em armazenar uma quantidade X de água. O ponto de murcha é quanto que a planta consegue resistir, até o ponto de você ter que irrigar novamente, e a velocidade de infiltração básica é a velocidade que a água permeia ou que ela desce pelo perfil do solo, a capacidade ali que ela vai manter um tempo retida em uma faixa que é de interesse das raízes. Ok, Marcos? Então vamos aí para a segunda pergunta. O Guilherme Antônio Ferreira pergunta o seguinte: olá, quais são as particularidades que se deve levar em consideração quando se pretende dimensionar um projeto de irrigação por gotejamento? Guilherme, são muitas particularidades. Para responder esse vídeo, eu vou deixar aqui o link ou aqui embaixo da descrição, porque como são muitas particularidades, você pode acessar aqui os comentários que tem um link de um outro vídeo que eu fiz que chama-se Pré-requisitos básicos para se elaborar um projeto de irrigação. Porque como são tantas, eu aconselho você clicar nesse vídeo e assistir esse vídeo aí que eu fiz já há algum tempo atrás, ok? Ô Guilherme, vamos para o próximo vídeo. O próximo, quem pergunta é o Daniel Cardoso. Ele pergunta o seguinte: boa noite a todos. Amigo, a parte que você comenta de cotas coletadas com GPS, o Etrex 30, que é um GPS da Garmin, possui altímetro barométrico, sendo esse GPS com precisão de 3 a 2 metros, seria suficiente para projetos de irrigação? Agradeço a resposta, abraço. Abraço, Daniel Cardoso. A resposta é o seguinte: o melhor mapeamento sempre é feito por um profissional, que é o topógrafo. Então você jamais vai ver eu aqui falando ou defendendo o uso do GPS para fazer um projeto de irrigação. Mas quando você não tem condição financeira para pagar um topógrafo e você tem disponível um GPS aí próximo de você, ou que você é um projetista e está numa região onde não se tem essa mão de obra especializada, você pode usar o GPS nas condições onde o desnível não passe aí de 10 a 15 metros de desnível. Você pode usar o GPS para áreas menores também, onde não se tenha tanta complexidade de um projeto. Agora, se você realmente tem que fazer um projeto e é complexo, passou de 10, passou de 15 metros de desnível aí, você já começa a ter uma imprecisão desses dados de desnível. Tá? Eu gosto bastante do GPS para utilizar o planimétrico, ou seja, o perímetro da área. Para desnível eu já não gosto tanto, porque realmente a precisão dele eu não acho tão legal nesse ponto aí. Então, até áreas menores e altimetria que não passa, ou desnível que não passe de 15 metros de desnível, dá para utilizar, mas eu nunca vou deixar de falar. Contrate um topógrafo habilitado para fazer esse tipo de mapeamento da sua área, que com certeza vai ficar muito mais preciso, o seu projeto vai sair com uma precisão muito grande. A motobomba que você vai calcular vai ter uma precisão, ela não vai ser nem maior nem menor quando calculado bem feito, ok? Daniel, grande abraço para você. A outra pergunta que tem aqui é da Andressa. A Andressa está falando aqui: olá, quando a rede é de 3 polegadas e passando para os ramais de 2 polegadas e em seu percurso para 1,5 polegadas, reduzindo para 3/4, para o fim da rede, perde vazão e força, seria correto? É o seguinte, tudo tem que ser calculado. Ele vai perder vazão e vai perder força.
O que a gente é enganado desde quando a gente era criança, a gente tem aquela ideia de que o pedreiro muitas vezes ele fala lá, ó, reduz aqui e tal, vai aumentar a força do chuveiro. Não tem nada disso, você vai perder força. O que aumenta, na verdade, você vai perder vazão e vai perder força. O que aumenta, na verdade, é a velocidade da água quando você tem a redução. Mas quando você aumenta a velocidade, você acaba reduzindo a força e a vazão. Então o conselho é, se você quer ter força e você quer ter mais vazão, mantenha o diâmetro do tubo até o final. Agora, quando você precisa equilibrar a mesma pressão do começo, meio e fim, você pode utilizar a redução de diâmetro, que pode chamar de telescopia, tá, para poder estar fazendo o que você quer, que às vezes é colocar a pressão no começo, meio e fim iguais quando você tem um desnível aí. Isso é mais utilizado quando você tem um desnível dentro dos ramais ou dentro das linhas laterais. Ok, Andressa? Espero ter ajudado. A outra pergunta vem do Oséias Coimbra. Ele está perguntando aqui, tem uma dúvida, tem um depósito de água numa parte mais alta que o terreno a ser irrigado. Como fica a questão do desnível, sendo que seria um desnível positivo? Oséias, na verdade, o desnível quando você tem um depósito na parte mais alta, que você vai descer com essa água, nós chamamos que é um desnível negativo. Apesar de você estar ganhando, quando eu estou colocando isso no cálculo, ele é negativo, estou ganhando essa força. Ok? Então, para que você vai utilizar? Se for para aspersor, por exemplo, ou for para um gotejamento, você tem que pegar a pressão necessária que vai tocar esse emissor e verificar se a altura da caixa ou a altura do reservatório que você está colocando ali é suficiente para tocar o seu emissor. Ok? Então fica essa dica para você aí, para que é que você vai utilizar. Se essa dúvida continuar, deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu posso ajudar no próximo vídeo aí, ok? A próxima pergunta é do David Félix. Ele pergunta como diminuir o efeito do ferro na água de irrigação. Uma das coisas mais utilizadas para reduzir o efeito do ferro para os emissores, principalmente os emissores aí de localizado, sistema de irrigação localizada, como microjet, microaspersor e gotejamento, é utilizar, pode-se utilizar produtos para diminuir o efeito constantemente, como dióxido de cloro, né? Você pode utilizar a aeração, que é fazer com que essa água entre em contato com o ar, oxidando e após sendo jogada num tanque de decantação, ela vai decantar e aí sim passar por um filtro com mais eficiência, que seria o filtro aí de areia, né? Então essa seria uma das fases. Se você tiver um grau elevado de ferro, você procura um técnico, porque isso tem que passar por um tratamento. Normalmente para uma quantidade de ferro que a gente chama de elevada, antes de colocar um processo, a gente recomenda muitas vezes fazer um tanque de decantação, um processo de aeração e ainda assim colocar um filtro de areia, muitas vezes, para eliminar parcialmente ou grande parte desse ferro que vai para dentro do emissor, né? Porém, parte dele muitas vezes continua, e aí você entra com um dióxido de cloro ou alguns outros produtos que tem disponível no mercado para fazer, matar essa bactéria, né? Que ferro é uma bactéria, para que você tenha um emissor durante muitos anos trabalhando aí no seu cultivo. Ok, David? Fica essa dica para você. Outra pergunta é do Daniel Cardoso. Ele pergunta o seguinte: você conhece algum programa gratuito que permita exportar os dados do GPS para o AutoCAD? Atualmente eu transformo os trajetos em coordenadas com o auxílio de Excel e copio no AutoCAD, mas não fica legal. A ideia é a seguinte: ô Daniel, o que eu faço aqui? Na hora que eu descarrego o GPS, eu uso o TrackMaker, você até fala aqui, ó, pois já tentei no TrackMaker e o Basecamp, mas não fazem isso. Ó, o TrackMaker descarrega sim, só que na versão Pro. A versão Pro você paga, vai te custar aí um pouco entre 300 e 400 reais
para você utilizar ela no computador. E você feito isso, você converte ele para a extensão DXF, que é que você consegue abrir sim no AutoCAD. Agora, se você quiser fazer algo mais bem elaborado, eu deixo a dica para você, que é do Topocal. Topocal é uma versão que você consegue ela gratuita, tá? E aí você consegue inclusive fazer as curvas de níveis, que são as curvas que a gente chama de imaginárias, até metro por metro dentro do seu projeto aí. Ok, Daniel Cardoso? Fica a dica para você. Você pode comprar o Trake Maker, a versão Pro, descarregar aquilo que foi medido no GPS para a versão Pro e depois salvar em arquivo DXF e abrir e fazer isso daí dentro do AutoCAD, o seu projeto. A outra pergunta é do Antônio Carlos Siqueira Júnior. Pergunta é extensa, mas vamos ler aqui para você. Viu o seu vídeo, fiquei interessado. Ele está falando aqui que ele colocou um carneiro hidráulico que está tendo problema com bolsas de ar. Eu tenho um vídeo que explica sobre a quantidade de ar gerada no sistema e como tirar. Aqui ele está falando aqui, ó, o Antônio fala que se colocar válvula de triplo efeito para conseguir retirar o ar da tubulação ajuda, ele já quebrou a cabeça e não conseguiu. O Antônio, é o seguinte, a primeira coisa que você vai utilizar, vai verificar na sua tubulação, é se ela está colocada linearmente, ok? Se ela é colocada linearmente e não cria processo como esse cotovelo aqui, onde você tem bolsões de ar aqui no canto, se você tiver bolsões dentro da tubulação, com certeza isso pode atrapalhar. Então tente colocar a sua tubulação mais linear possível. Essa é uma das primeiras coisas. A outra é, se tiver esse cotovelo, sim, pode colocar e deve colocar ventosa de triplo efeito na tubulação. Elas são mais caras, mas normalmente consegue resolver o seu problema. Ok, Antônio? Outra pergunta vem do Douglas Cardoso. Olá, Rogério Souza. Por que os projetistas estão deixando de dimensionar seus projetos com tubo de 32 e estão passando a utilizar o tubo de 35 milímetros, já que 3 milímetros de diferença entre um tubo e outro não parece ser tão grande? Obrigado. Ô Douglas, na verdade não é só 3 milímetros. Se você procurar na tabela do tubo de 32, o diâmetro interno é de 29 milímetros para o PN ou pressão nominal 60. Já o tubo de 35 milímetros, PN40, ele tem um diâmetro interno de 38,1. Então dá quase 10 milímetros de diferença entre um tubo e o outro. O que está acontecendo aqui? Quando você coloca a perda de carga comparando os dois na mesma perda de carga, o tubo de 35 consegue passar até 70% a mais de água em relação ao tubo de 32 e no mercado esse tubo é muito próximo o preço um do outro. É por isso que os projetistas hoje estão usando cada vez mais o tubo de 35, pela questão custo-benefício. É um tubo que está muito próximo do preço ou quase igual ao tubo de 32 milímetros e consegue passar até 70% a mais de água, tendo exatamente a mesma perda de carga. Espero ter ajudado aí, Douglas. Grande abraço. A outra pergunta é do Luiz Borges. Ele está perguntando aqui se poderia ensinar como transferir o ponto de GPS para o AutoCAD. Trabalhar com escalas reais para poder dimensionar um projeto de irrigação. Ô Luiz, eu já falei isso daqui agora há pouco. Você pode transferir através do Trake Maker, ok? Já dá uma olhada no vídeo todo aí, já vai te ajudar nessa pergunta. Então fica aí, essa é as respostas, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, quer que eu faça um outro vídeo para poder responder essas perguntas, deixa o seu comentário aqui embaixo, clica aqui gostei, para incentivar a gente a estar fazendo um outro vídeo. E até o próximo vídeo, eu espero ter ajudado. Um grande abraço para você e até mais. E não esqueça, hein, gente? Se gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever. Quanto mais inscritos, melhor posicionamento a gente vai estar no YouTube, mais gente vai ver, mais gente nós vamos conseguir ajudar. Não esqueça de acessar o nosso portal, não esqueça de acessar o nosso portal irrigação.net, a nossa fanpage,
Vasculha aí, aqui embaixo em algum lugar você vai achar todos os nossos canais aí. Não esquece de compartilhar o nosso trabalho. Um grande abraço, até mais. Então vamos aí para outra pergunta. Muito bom o seu vídeo, obrigado. Quem está falando isso aqui é o Marcos Araújo. Ele pergunta como saber a respeito de quanto de água disponível no solo. Essa daqui eu já respondi, né? Então é isso daí. Pessoal,